Bom dia, pessoal. Graça e a paz, Senhor Jesus. Bom poder estar com vocês nesse último momento para a gente poder, mais uma vez, compartilhar a palavra do Senhor. Mas antes da gente começar, quero indicar mais alguns livros para vocês. Primeiro esse aqui, Vale da Sombra da Morte, Cristo nas Piores Histórias Bíblicas. Tem algumas histórias da Bíblia, que a gente lê e a gente para pensar, às vezes, por que essa história está aqui? Tem algumas histórias que, se a gente for parar para ver o que está acontecendo nela, elas são bem tenebrosas. E a gente fica se perguntando, por que isso está aqui? E nós vemos, quando a gente estuda as Escrituras, que a Bíblia é uma história de um Deus perfeito com pessoas imperfeitas, de situações difíceis em que Deus foi misericordioso. E aqui nesse livro, Vale da Sombra da Morte, o autor, o pastor Emílio Garofalo, que eu até falei dele ontem, ele analisa algumas dessas histórias que são às vezes até de arrepiar, mas ele nos mostra que mesmo em meio às piores histórias, a graça de Deus se manifesta. Então isso é muito bom para a gente poder entender mais essas histórias dentro da perspectiva bíblica e para a gente entender também que mesmo nas piores situações, Deus está presente. Então é um livro muito interessante, recomendo ele, quem tiver interesse. E o outro aqui, esse é O que Aprendi em Nárnia. Ali também na livraria tinha um outro que era Viva como um Narniano, e eles têm a ver os dois com Nárnia em perspectivas diferentes. Então esse daqui é um combo de leitura. Primeiro vocês têm que ler as Crônicas de Nárnia. Leiam todas elas, as 7. Eu gosto demais, é um dos poucos livros que eu já reli na vida, são as Crônicas de Nárnia. Eu li a primeira vez, eu tinha 12 anos, depois eu li de novo com 22 anos, e ano passado eu li todas para os meus filhos. E eu já estou esperando eles crescerem um pouco para eu ler de novo para eles, porque eu gosto muito. Mas as Crônicas de Nárnia, elas apresentam uma visão de forma fantástica assim, da vida, de um mundo imaginário, um mundo em que a gente pode, de alguma forma, encontrar Cristo ali, porque o autor queria que nós percebêssemos que na beleza das histórias nós podemos perceber Cristo. E os dois livros que tem em português, em inglês tem mais, em português só tem esses dois, O que Aprendi em Nárnia e Viva como Narniano, os dois são da editora Monegismo. Os dois são de autores que conhecem profundamente as Crônicas de Nárnia e que procuram ver nas Crônicas de Nárnia a beleza da vida cristã. E eles abordam de forma diferente. O que aprendi em Nárnia, para usar uma linguagem, digamos assim, teológica, seria uma leitura sistemática. Ele pega um tema, por exemplo, a amizade, e ele vê como todas as crônicas falam da amizade. O outro, Viva como Narniano, já é uma perspectiva mais bíblica. Ele vai vendo cada história, uma por uma, aquilo que elas ensinam. Então, se você gosta das Crônicas de Nárnia, se você ainda não leu, primeiro leia. Depois que você lê, você vai para esses livros e você vai poder aprender muita coisa, ser enriquecido para a vida cristã. Então, ficam essas indicações aqui. E agora, para nós seguirmos para a nossa última meditação do nosso retiro, convido vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 10, e nós vamos ver o finalzinho do nosso texto. Mateus capítulo 10, nós leremos agora dos versos 34 até o verso 42, e vamos terminar esse discurso tão precioso de Jesus. Eu vou ler, peço que você acompanhe a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria,
a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Até aqui é a palavra do Senhor. Como nós podemos saber que estamos no caminho certo? Você já parou para pensar nisso? Como você sabe que você está no caminho certo? Pensando numa perspectiva bem literal, muitos de nós, acho que, não sei se tem alguém aqui que mora em Cocalzinho, mas nós viemos de outras localidades. Alguns vieram de bem longe, bem ao norte do Brasil, outros vieram mais ao sul. Nós tivemos que chegar aqui de alguma forma, seja de avião, de ônibus, de carro, nós tivemos que chegar até aqui. E para nós chegarmos até aqui, nós precisamos de um mapa. Hoje em dia a gente usa aplicativos, né, de localização, mas até pouco tempo atrás a gente ainda usava mapa de papel mesmo, e até hoje na cartografia é necessário, às vezes, analisar o Sol, a constelação, analisar as rotas, satélite, direcionamento de toda forma. Bússolas, nós precisamos de tudo isso para a gente poder chegar onde a gente precisa chegar. Isso falando de uma perspectiva bem literal, de um caminho. Mas e quando a gente fala da nossa vida, da vida humana? Como você sabe que você está no caminho certo? E o caminho certo vai depender de onde você quer ir. Muitos de vocês devem conhecer, né, Alice no País das Maravilhas, que a Alice está perdida, quando ela segue o coelho branco, vai parar no País das Maravilhas, e ela chega então numa bifurcação, encontra um gato, e ela pergunta para o gato: "Senhor gato, o senhor pode me ajudar? Eu estou perdida." E ele pergunta: "Claro que eu posso te ajudar." E ela pergunta: "Qual caminho eu devo tomar?" E ele pergunta: "Isso depende. Para onde você quer ir?" Aí ela: "Eu não sei." Ele: "Então, nesse caso, qualquer caminho serve." Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Mas, dificilmente alguém vive no mundo dessa forma, perdido, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque viver dessa forma, talvez se você for um bilionário, você pode viver dessa forma, né? E você vai vivendo e está tudo certo. Mas para nós, pessoas comuns, nós precisamos saber onde a gente quer chegar. A gente precisa de um caminho. E no nosso mundo, as pessoas vão estabelecendo alvos para elas determinarem aonde elas querem chegar. Elas vão determinando alvos e, dependendo daquilo que ela almeja, ela vai tentar traçar um caminho para lá. Se ela almeja o sucesso profissional, ela vai precisar traçar um caminho para alcançar o sucesso profissional. Se ela almeja ser feliz, ela vai buscar aquilo que faz ela feliz. Se ela almeja algum relacionamento, ela vai precisar traçar um caminho para chegar até lá. E a questão é: como nós sabemos que nós estamos no caminho certo? Porque ainda que você escolha um objetivo, como você sabe que você está seguindo pelo caminho que vai te levar até o seu objetivo? Nesse sentido, acabei de falar das Crônicas de Nárnia, já estava aqui preparado. Uma das Crônicas de Nárnia, das minhas preferidas, é a Cadeira de Prata. Acho que todo mundo que lê as Crônicas de Nárnia tem a ordem das suas crônicas preferidas. A Cadeira de Prata está ali disputando o segundo lugar, para mim. E o interessante da história da Cadeira de Prata é que, para situar, né, as Crônicas de Nárnia, toda a Crônica de Nárnia acontece com algumas crianças do nosso mundo indo parar no mundo de Nárnia. Elas são chamadas até lá por Aslan, que é o grande leão, que é aquele que controla e governa aquele mundo. E ele sempre dá uma missão para essas crianças, que são missões variadas, envolvendo a situação específica do momento. Na Cadeira de Prata, a história que acontece é que as duas crianças que são chamadas do nosso mundo, que são o menino Eustáquio e a menina Jill, eles têm que ajudar a encontrar um príncipe perdido. Um príncipe que todos davam como morto, o príncipe de Nárnia, um príncipe que foi sequestrado há muito tempo, e o pai dele está para morrer, o rei, e não tem sucessor. Então eles são chamados até lá para encontrar esse príncipe perdido. E quando eles chegam lá, Aslan fala especificamente com a menina e dá para ela 4 parâmetros, 4 sinais que ela deveria seguir para ela saber que eles estavam no caminho certo. E ele fala para ela: decora os sinais. Ele fica um tempão decorando com ela os sinais. E depois que ele decora com ela os sinais, ele fala: repita esses sinais quando você acordar e antes de você dormir, para que você não esqueça esses sinais e você saiba que está no caminho certo. E então, eles começam a jornada. E eles precisam estar atentos
aos sinais para eles saberem que eles estão no caminho certo. Se em algum momento eles não prestassem atenção nos sinais, eles podiam errar o caminho. E eles tinham que estar sempre atentos aos parâmetros que foram dados a eles para que eles não se perdessem. E, bom, sinto muito, o livro é muito antigo, tem quase 100 anos, então, spoiler, eles se desatentam dos sinais. E eles começam a se perder pelo caminho. Mas sempre há uma chance na história deles acompanharem o próximo sinal e eles voltarem para o caminho. Na nossa vida cristã, nós falamos até aqui que o Senhor Jesus nos chamou para vivermos nesse mundo, nos chamou a cumprirmos uma missão nesse mundo que nós falamos aqui, que é de pregar o Evangelho, ensinar a verdade, cuidar das pessoas. Ele nos falou que isso vai ser uma tarefa difícil e Ele nos deu razões para continuarmos. E até então, talvez você tenha pensado, tudo bem, eu entendi que eu tenho uma missão, eu entendi que eu tenho uma vida cristã a ser vivida, eu me convenci das razões para eu continuar, mas como é que eu sei que eu estou realmente andando no caminho que o Senhor quer que eu ande? Como é que eu sei que eu realmente estou andando no caminho e que eu vou cumprir a missão? Como é que eu sei que eu estou andando pelo caminho e eu vou chegar lá na frente, diante do meu Senhor, e Ele vai me confessar? Como é que eu sei que eu estou andando nesse caminho? E o final do discurso de Jesus, ele dá esse parâmetro para nós. Ele dá um parâmetro para cada um de nós, e não é um parâmetro tão fácil no sentido de que Jesus nunca nos deu regras estabelecidas, até porque a palavra dele é uma palavra eterna. Ela valeu para os discípulos 2000 anos atrás, ela valeu ao longo da história da igreja e ela vale para nós hoje. Então não tinha como Jesus simplesmente falar, pegue o caminho da Galileia e entre em tal casa, porque isso não ia valer para nós hoje. Então Jesus sempre nos dá princípios, parâmetros e, usando a linguagem das Crônicas de Nárnia, nos dá sinais para que a gente possa saber que a gente está no caminho certo. E o caminho que Jesus nos instrui aqui é um caminho que, talvez para surpresa de 0 pessoas, é o caminho do amor. Jesus sempre falou do amor, Jesus viveu por amor, Jesus morreu por amor, e esse é o caminho que Ele nos conduz. O caminho do amor, uma jornada de amor. Mas é importante nós destacarmos que não é o amor como o amor é pregado nos dias de hoje. O amor que é pregado nos dias de hoje é aquele amor que é até difícil ser chamado de amor, que é aquele amor livre, digamos assim. Um amor que você faz o que você quiser, um amor que o importante é ser feliz. O cara quer largar a mulher dele porque se apaixonou por outra, não tem problema, o importante é o amor. O cara quer sair numa jornada de autodescobrimento e abandonar os seus filhos, não tem problema, porque o importa é ser feliz, o importa é o amor. Esse não é o amor das Escrituras. Passa nem perto disso. O amor das Escrituras é um amor que nós vamos ver que tem a ver com um amor profundo, incondicional por Jesus Cristo. E é um amor também generoso para com o povo de Deus, para com os discípulos de Cristo Jesus. Se nós andarmos segundo o amor que Jesus nos fala aqui, nós vamos saber que nós estamos no caminho certo. E Ele vai nos conduzir até o final por meio dessa jornada de amor. Então, olhando aqui para o nosso texto, a primeira coisa que nós vemos no verso 34 já é uma frase bem impactante, que Jesus fala, não penseis que vim trazer a espada, que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aqui já vai totalmente contra o que as pessoas acreditam sobre Jesus hoje em dia. Que Jesus virou, ele é atraído por qualquer movimento para defender aquilo que o movimento quer. E as pessoas não consideram Jesus segundo aquilo que ele falou, aquilo que ele mesmo disse. E Jesus, para usar mais uma vez uma linguagem de Nárnia, ele é como Aslan. E diz em Nárnia que Aslan é um leão que não pode ser domesticado. Ninguém pode dizer para ele o que ele tem que fazer. Porque é Ele que diz o que nós temos que fazer. É Ele que governa o mundo, é Ele que nos orienta. E Jesus não pode ser domesticado pelas correntes políticas, pelos movimentos sociais, pelas ideologias do nosso mundo. Jesus é Jesus da forma como Ele se apresentou, como Ele se revelou. E aqui já é uma coisa que vai contra aquilo que normalmente se fala sobre Jesus. Que Jesus muitas vezes é tratado como um Jesus pacifista. Aquele Jesus paz de amor, que está tudo certo, legal, você faz o que você quiser e tudo mais, o importante é ser feliz, eu te amo, está tudo certo. Não é assim. Se ele fosse assim, ele seria um Deus terrível.
Porque, por exemplo, pega o exemplo aqui nosso. Um pai que trata o seu filho desse jeito é um pai terrível, que não orienta, que não cuida, que não disciplina quando precisa. É um pai terrível. Mas aqui Jesus vai nos mostrar, e é emblemático porque ele fala que não veio trazer a paz, porque inúmeros textos falam que ele é o Deus da paz. Isaías vai dizer que ele é o príncipe da paz. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Depois vai falar que Jesus, ainda em Mateus, ele fala: bem-aventurados os pacificadores. Então, Jesus está o tempo todo falando de paz, e ele ao mesmo tempo fala: deixo-vos a minha paz vos dou, não as dou como o mundo a dá. Então, como é que a gente concilia o fato de que Jesus fala que não veio trazer a paz, e ao mesmo tempo que a Bíblia o tempo todo mostra ele como Deus da paz? É porque a gente precisa entrar no contexto aqui, e ao mesmo tempo entender, no contexto da missão que Jesus está trabalhando aqui, a gente precisa entender nesse contexto, e entender também que a paz, ela só é possível quando há vitória sobre o inimigo. Se não houver vitória, não tem como ter paz. Vocês podem ter estudado aí no ensino médio essas coisas sobre a Guerra Fria. Aparentemente o mundo vivia em paz, mas não havia paz, porque não tinha vitória. Nem um lado tinha vencido, nem o outro lado tinha vencido. Não tem como ter paz se não houver vitória. E é interessante, pegando até o livro que eu falei ontem, Adeus às Armas, a história que eu estava contando do Tenente Henry, lá na Itália. Eu contei, que ele estava tentando, batendo em retirada junto com seus homens. Um deles morreu, o outro desertou e o outro estava caminhando com ele. E nisso que ele vai caminhando com o subordinado dele, o Piani, eles conseguem encontrar as outras tropas que também estavam batendo em retirada. E quando eles estão batendo em retirada, todos eles, era para ser uma retirada coordenada, o que acontece é que vários dos soldados começam a abandonar as suas armas, começam a desertar no meio da retirada, e começam a falar: acabou a guerra, nós estamos em paz, acabou a guerra, nós estamos em paz. E então o Piani vira para o tenente e fala: eles pensam que se eles desertarem e pararem de lutar, vai haver paz. Mas não tem como haver paz. Não é porque paramos de lutar contra o inimigo que há paz. A paz só vem pela vitória. E aqui é pela vitória de Cristo. Por isso, dentre os motivos que Jesus fala que ele veio para trazer a espada, é porque ele veio num contexto de combate. Ele veio num contexto de derrubar os poderes dominantes. Ele veio num contexto de lutar contra a escravidão do pecado, de lutar contra o império da morte, de lutar contra o poder de Satanás. Jesus não veio para brincadeira. Ele veio para vencer. Jesus não só veio para lutar, ele veio para vencer. E para que nós pudéssemos ser libertos do poder do pecado, da escravidão do pecado, da opressão de Satanás e do aguilhão da morte, da lança da morte, Jesus precisou vencê-los. Senão jamais nós poderíamos ter paz. Então, nesse sentido, Jesus fala que ele não veio trazer a paz, porque aqui ele está no contexto da missão. Ele veio trazer a espada. Ele veio trazer a espada porque ele veio desafiar e vencer os poderes deste mundo, que se levantam contra Deus e escravizavam a humanidade. E nesse sentido, ao mesmo tempo, ele veio trazer divisão, como ele fala. Por que ele veio trazer divisão? Porque antes havia apenas um poder dominando tudo, o poder da morte, do pecado e de Satanás. Todos estavam sujeitos a esse poder. E de repente Jesus vem e se coloca. E ele diz que veio para acabar com o poder deles. Então apareceu um outro poder, contrário ao poder da morte. Então de repente vem dois blocos. O bloco de Cristo e o bloco de Satanás, poder e a morte. E o pecado e a morte. E todos aqueles que não se colocam ao lado de Cristo estão do lado de Satanás, do pecado e da morte. Então por isso que Jesus fala que ele veio trazer divisão. Ele veio, porque ele dividiu a humanidade em dois pedaços. Para Deus só existem duas divisões no mundo: aqueles que estão com Cristo e aqueles que estão contra Cristo. Aqueles que amam a Cristo, aqueles que rejeitam a Cristo.
É só dessa forma que existe divisão para Deus na humanidade. Todas as outras formas de divisão que nós mesmos colocamos são desfeitas em Cristo. Em Cristo não há mais distinção, entenda, não há mais distinção de valor, que é a distinção de fato, né? Não dá para dizer que não existe distinção. Mas não há distinção entre homem e mulher, no sentido de valor. Não há distinção de etnias, não há distinção de classe social, não há distinção de idade. Por isso que no povo de Deus, homens e mulheres têm o mesmo valor, crianças e idosos têm o mesmo valor, as diferentes etnias têm o mesmo valor. Não existe esse tipo de divisão no povo de Deus. Existem, claro, as distinções, porque vocês estão vendo aqui, né? Tem homem, tem mulher, tem as diferentes etnias, tem idade, tem tudo que é diferente. Mas no sentido de valor. Para Deus não existem variações de valor nesse aspecto. Mas existe uma divisão entre aqueles que estão com Cristo e aqueles que estão contra Cristo. E por isso há uma divisão no mundo. Se nós não estamos com o Senhor, se nós não amamos o nosso Senhor, nós rejeitamos. Se você não ama Cristo, você faz parte do grupo que rejeita Cristo. E é por isso que ele fala que ele veio trazer essa divisão. Porque essa divisão precisa existir entre o povo de Deus e aqueles que ainda não fazem parte do teu povo, do povo dele. E essa divisão, ela é tão, como é que eu vou dizer, tão profunda que ela atinge as relações mais íntimas que existem no mundo, que são as relações de família. E ele fala, tem divisão entre pai e filho, tem divisão entre mãe e filha, entre nora e sogra, entre cônjuges, por causa de Cristo Jesus. Porque a nossa maior lealdade tem que estar com Cristo. O nosso maior amor tem que estar com Cristo. E é justamente isso que ele vai falar aqui agora. Ele vai falar justamente sobre esse amor, que é um amor que tem que ser profundo em relação a Ele. O amor por Jesus é o padrão e o fundamento da nossa vida cristã, da nossa jornada cristã. E aqui não é no sentido que nós não amamos as pessoas ao nosso redor. A gente ama. Jesus falou o tempo todo que a gente tem que amar até os nossos inimigos. Mas o amor pelas pessoas que estão ao nosso redor não pode ser maior do que o nosso amor por Cristo. E não só o que eu estou falando, é ele. Ele fala literalmente isso aqui. Se alguém ama pai, mãe, cônjuge, filho ou qualquer outra pessoa mais do que a mim, não é digno de mim. E essas são palavras impactantes de Jesus. São palavras fortes. Pense na pessoa que você mais ama nesse mundo. Talvez seja sua mãe, seu pai, seu irmão, seus filhos, sua esposa, seu marido. Pense na pessoa que você mais ama. Pense se você seria capaz de abrir mão dessa pessoa por outra pessoa, dando um exemplo assim. Por exemplo, eu amo meus filhos profundamente. E se eu tivesse que escolher entre salvar a vida deles e deixar todos vocês morrerem, eu deixava todos vocês morrerem. Porque eu amo eles muito, mais do que todos vocês. Não tem como, é uma luta desigual. Mas ainda assim, Jesus fala que eu tenho que amar a Ele muito mais do que os meus filhos. Muito mais. É esse tipo de amor que Jesus nos chama a viver. E esse é o parâmetro para a nossa vida. Você ama a Jesus mais do que qualquer outra coisa? Você ama Jesus mais do que qualquer outra pessoa? Ou as outras pessoas estão ocupando uma posição que deveria ser de Cristo? E o que é interessante do nosso amor por Cristo é que se nós amamos Cristo em primeiro lugar, a gente é capaz de amar melhor as outras pessoas. A gente é capaz de amar melhor aqueles que estão ao nosso redor. Porque se nós não colocamos Cristo em primeiro lugar, nós vamos depositar nas pessoas uma expectativa que elas não podem cumprir. Nós vamos depositar nas pessoas, seja ela quem for, a pessoa que você mais ama, uma expectativa de satisfação, uma expectativa de alegria, uma expectativa de perfeição que a pessoa não pode cumprir. Ela simplesmente não pode, porque ela é falha. E se você deposita nela esse tipo de amor, você vai se frustrar.
E você vai depositar na pessoa um peso que ela não precisa carregar, nem deve carregar. Mas se você ama a Cristo em primeiro lugar, acima de todas as coisas, Ele é aquele que é perfeito. Ele é aquilo, como nós cantamos, da vida ao melhor. Ele é aquilo que supre todos os nossos anseios espirituais, emocionais, tudo que nós ansiamos, tudo que nós precisamos, tudo que nós um dia sonhamos, nós encontramos em Cristo Jesus. E se você o ama dessa forma, o seu amor agora pelos outros se torna um amor livre e desimpedido. Porque você agora não espera das pessoas aquilo que elas não podem dar. Você agora pode amar as pessoas de forma abnegada, como a Bíblia vai nos dizer. Você é livre para amá-las, porque você não carrega nenhum peso de pecado, porque você não espera que ela supra suas necessidades, porque você não espera que ela seja perfeita, porque você já tem aquele que é perfeito. Você já tem a Cristo. Então, se nós amamos a Cristo em primeiro lugar, a gente é capaz de amar melhor quem quer que seja. Se você quer amar melhor o seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seu filho, quem quer que seja, se você quer amar melhor a sua igreja, se você quer amar melhor as pessoas que estão ao seu redor, você precisa amar Cristo em primeiro lugar. E você vai poder amar melhor. Cristo nos chama a um amor totalmente devotado a Ele. Um amor profundo, um amor intenso. Aquilo que a gente cantou, né? É esse amor que nós temos que ter por Cristo Jesus. Um amor que é capaz de dar a própria vida pelo Senhor. E ao longo desses dias nós contamos histórias de pessoas que deram a própria vida pelo Senhor. E aqui é a sequência do texto, é justamente a sequência do texto, porque esse amor não é apenas em relação aos outros, que Jesus fala, quem não amar a mim mais do que aos outros não é digno de mim. Mas na sequência do texto, Jesus vai dizer que quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. A gente tem que amar a Jesus mais do que a nossa própria vida. Esse é o sentido de tomar a cruz aqui. Por causa do contexto da cruz daquela época. E o que é mais impressionante de Jesus sempre, Ele nunca nos chama a fazer algo que Ele mesmo não fez. Porque Ele fala, tem que tomar a cruz e vir após mim. Por quê? Porque Ele já foi na frente tomando a cruz. Tomar a cruz, naquela época, era uma expressão que todo mundo entendia como uma sentença de morte. Porque a crucificação, talvez vocês já tenham ouvido sobre isso, era uma sentença de morte para pessoas extremamente perversas na visão do Império Romano. Aqueles que se levantavam contra o Império, aqueles que matavam, era a pior pena que podia ser aplicada, era a pena de morte. Era a pena de cruz. E a última ação que a pessoa que foi condenada a morrer na cruz fazia era carregar a própria cruz. Os condenados à crucificação tinham que carregar a própria cruz até o local da crucificação. Então, se a gente visse na rua alguém passando com uma cruz, a gente sabia, acabou para ele. Ele agora está indo para morrer. E quando Jesus então nos chama a carregar a nossa própria cruz, Ele está falando, quem não toma a própria cruz não é digno de mim, é quem não dá a própria vida em favor de mim, quem não abre mão da sua vida em favor de mim, esse não é digno de mim. E esse foi o caminho que o próprio Jesus trilhou. Ele trilhou um caminho de morte, porque Ele abriu mão da vida dele por nós. Lembra que a gente falou logo no comecinho sobre que Jesus veio para vencer uma batalha? Não foi uma batalha fácil. Foi uma batalha na qual Ele precisou morrer para vencer. Totalmente contrário ao que a gente pensa sobre vitória. Totalmente absurdo, tanto para judeus como para gregos. A cruz sempre foi um absurdo. Sempre foi um absurdo, porque como um profeta de Deus, o Messias poderia morrer de forma humilhante na cruz? Para os gregos e romanos, como alguém que pode se dizer um conquistador pode morrer numa cruz? Mas foi isso que Jesus fez. Jesus veio e Ele tomou o nosso lugar. Ele veio para morrer a nossa morte. Ele veio e na frente dos seus discípulos, na frente da multidão,
sendo desprezado e humilhado por todos, ele tomou a sua cruz. E na cruz do Calvário, Jesus Cristo morreu a nossa morte e venceu a morte. Na cruz do Calvário, ele tomou sobre si a condenação do pecado e venceu o pecado. Na cruz do Calvário, ele sofreu a ira de Deus e ele derrotou Satanás. Jesus veio para vencer e ele venceu. Ele ressuscitou. E porque ele está vivo, nós temos a vida. Porque ele está vivo, nós temos esperança. Porque ele está vivo, nós podemos saber que na nossa jornada nós encontraremos com ele no fim. Porque ele venceu. Nós agora fazemos parte de uma guerra. Nós temos falado isso esses dias. Mas é uma guerra que já foi vencida. Nós enfrentamos diversas batalhas até o fim dela. Mas é uma guerra que já foi vencida. A palavra de Deus vai nos dizer em Colossenses que na cruz do Calvário, Cristo Jesus despojou principados e potestades e os humilhou. Ele venceu. Ele venceu. E ele venceu por amor a nós e por amor ao Pai, que o enviou para que nos trouxesse a salvação. E então ele nos chama a amar a Ele mais do que a nossa própria vida. E como eu falei, nós não vivemos um contexto em que nós precisamos literalmente morrermos por causa de Cristo Jesus. Mas a gente ainda precisa sim abrir mão da nossa vida por Cristo Jesus. Porque se os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos anseios são maiores do que Cristo, nós não tomamos a nossa cruz ainda. Se de alguma forma a minha família está acima de Cristo, eu amo mais a minha família e a minha própria vida do que eu amo a Cristo. Se de alguma forma o meu trabalho está acima de Cristo, eu amo o meu trabalho e a minha vida ainda acima de Cristo Jesus. Se de alguma forma o meu ministério está acima de Cristo, eu ainda amo mais a minha própria vida. E eu amo todas as outras coisas de forma disfuncional. Tomarmos a nossa cruz é negarmos a nós mesmos e abrirmos mãos de sonhos, de prazeres, de ambições, em favor de Cristo Jesus. Por amor de Cristo Jesus. E ele diz: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Se nós tentarmos ganhar nesse mundo tudo aquilo que nós achamos que devemos viver, se nós quisermos viver tudo o que nós temos para viver, numa perspectiva mundana, nós vamos perder a nossa vida. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? De que adianta ser o mais bem-sucedido, com a família mais bonita, com o melhor salário, com a maior inteligência, com os maiores títulos, e no final você perder tudo? Não adianta nada. Não adianta nada. E é o que Jesus fala. Se você tentar ganhar a sua vida nesse mundo, você vai perder. Você vai perder. Mas se você perder a sua vida em favor de Cristo, você vai achar a vida. Você vai achar a verdadeira vida, que já começa aqui, a vida com abundância. A vida do perfeito amor. A vida da perfeita paz. A vida da perfeita satisfação. E esse tem que ser o nosso padrão de caminhada. Amor profundo por Cristo acima de qualquer coisa. Se nós não tivermos esse amor profundo por Cristo acima de qualquer coisa, nós vamos chegar no final e nós vamos perder a vida. Nós vamos perder a vida. E não é fácil. Não é fácil abrir mão das coisas em favor de Cristo Jesus. Ele já nos deu muitas razões para nós fazermos isso. Mas nós precisamos entender, dia após dia, que Ele é muito mais precioso do que qualquer coisa que nós tenhamos nessa vida. Ele é muito mais precioso. Ele vale muito mais.
E nós só podemos perceber isso à medida que nós caminhamos com Ele. À medida que nós lemos as Escrituras, à medida que nós oramos, à medida que nós estamos em comunhão com os nossos irmãos. Deus vai nos dar motivos e situações para que a gente perceba que Cristo é muito mais precioso do que qualquer coisa. De que vale muito mais a pena viver para Ele do que para qualquer coisa nesse mundo. Quando eu era mais novo, eu fiz faculdade. E por favor, isso não é sobre mim. Isso é sobre Cristo e aquilo que Ele fez na minha vida. Eu fiz faculdade de Direito. Eu tinha a carteira da OAB. Meu pai é funcionário público de alto escalão. E ele falou, você pode estudar o tempo que você precisar para você passar num bom concurso. Que eu vou te apoiar. Mas o Senhor me chamou para outra coisa. O Senhor me chamou para o ministério. E para abrir mão de tudo isso. E que nem eu falei, não é sobre mim, não é que eu deixei uma vida maravilhosa. Não tem nada a ver com uma vida maravilhosa. Mas tem a ver com perceber que Cristo era mais importante do que isso que estava sendo me oferecido. E para cada um vai ser de uma forma diferente. Na época que eu tive que decidir por isso, meu pai rompeu comigo. E não quis mais saber de nada. Meu pai não é crente. Nós estamos bem hoje, mas foi um período muito difícil. Eu era novo, eu tinha 22 anos. Nessa época, a Thalita, minha esposa, nós namorávamos. E o pai dela era pastor. E passou por muitas dificuldades. E quando eu falei que eu ia para o ministério, ela titubeou. Não, de maneira nenhuma eu julgo a atitude dela, porque foi muito difícil a vida dela. E ela pensou em terminar comigo. Todas essas coisas estavam vindo sobre mim. Mas eu tinha tanta convicção naquilo para o qual Deus estava me chamando, que eu estava disposto a deixar tudo isso para trás. Que nem eu falei, não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo, com a beleza de Cristo, com a grandiosidade daquilo para o qual Ele estava me chamando. Que era viver totalmente para Ele. Graças a Deus, eu agradeço a Ele mesmo, a Thalita resolveu ficar comigo. Está aí, temos 3 filhos, casamento maravilhoso, e ela é o maior presente que Deus já me deu. E eu agradeço por isso. Mas eu estava disposto a abrir mão dessas coisas. Que nem eu falei, não tem a ver comigo. Por favor, não guarde essa história como o Ivan, o pastor Ivan, abriu mão dessas coisas. Não tem a ver com isso. Porque tem a ver com você. Deus me chamou para isso. Ele te chama para alguma outra coisa. E independentemente de para onde Ele te chame, o princípio é o amor a Ele sobre todas as coisas. Pode ser na sua profissão, pode ser nos seus estudos, pode ser na sua cidade, pode ser na sua igreja. Ame o Senhor mais do que tudo. Entregue-se a Ele completamente. Porque se você não amá-lo acima de tudo, você não é digno dEle. E Ele te chama para andar com Ele. O parâmetro vai ser sempre o amor. Se as outras coisas estão conduzindo o seu coração mais do que o Senhor Jesus, você pode saber que você está no caminho errado. Mas se o amor por Cristo está acima de tudo, esse é o sinal. Você está no caminho certo. E não só o amor por Cristo, o Senhor Jesus também continua aqui no amor pelos seus discípulos. A partir do verso 40. Quem vos recebe, recebe a mim. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O Senhor Jesus está falando aqui e aqui na perspectiva também da missão e de tudo se nós recebemos um discípulo de Cristo, nós estamos recebendo o próprio Senhor. E aqui tem um contexto de fato de hospitalidade, de receber, de cuidar, de amparar os servos de Deus, mas também tem um contexto de receber o ensino,
Porque aqui é um contexto de missão. Os discípulos estavam indo em missão. Quem recebesse os discípulos, receberia também o ensino de Cristo. E quem recebesse o ensino de Cristo por meio dos discípulos, estava recebendo o ensino de Cristo do próprio Cristo. Quando vocês estão aqui, e vocês ouvem a palavra de Deus, e vocês recebem a palavra de Deus, não é a minha palavra que vocês estão recebendo, é a palavra do próprio Cristo. É Jesus que fala com vocês. Não eu. Eu estou aqui como instrumento de Deus. Mas é Cristo. Se vocês recebem a instrução na palavra por meio de algum discípulo de Cristo, e nem precisa ser um pastor, pode ser um irmão seu da igreja, pode ser algum líder de jovens, pode ser algum líder do ministério, que está levando a palavra de Deus para você, você está recebendo a palavra do próprio Cristo. Se nós recebemos uns aos outros, nós estamos recebendo o próprio Cristo. Se nós amamos uns aos outros, nós estamos amando a Cristo. E nós precisamos fazer isso. Ele fala, quem recebe... E às vezes pode ser receber de fato com hospitalidade, com cuidado. Você está recebendo o próprio Cristo. Ele continua aqui. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Se nós recebemos aqueles que pregam a palavra de Deus, nós vamos receber a mesma recompensa daquele que é profeta. Se nós recebemos aquele que é justo, daquele que vive segundo a palavra de Deus, nós vamos também receber o mesmo galardão. Amar as pessoas é uma coisa poderosa. Amar os discípulos de Cristo, o povo de Deus, é uma coisa poderosa. Porque Deus fala que vai nos abençoar ricamente, se nós tão somente amarmos uns aos outros. O outro padrão que nós temos que seguir é justamente isso. Você tem amado os seus irmãos em Cristo? Você tem amado a sua igreja? Você tem amado as pessoas que estão ao seu redor, apesar dos defeitos dela? Lembre-se, primeiro o amor a Cristo, e aí você pode amar o seu irmão. Porque se você tentar amar o seu irmão em primeiro lugar, você vai se frustrar, porque ele vai pecar contra você. Não tem jeito, a gente vai pecar um contra os outros. Mas se nós amamos a Cristo em primeiro lugar, sabemos que Ele nos perdoa, e que Ele perdoa os nossos irmãos, e que Ele falou que se nós amarmos nossos irmãos, recebemos os nossos irmãos, nós vamos também estar recebendo a Ele, a coisa muda de figura. Porque vão ter irmãos que vão ser difíceis. Talvez seja você mesmo uma pessoa difícil. Mas você pode ser amado e amar. E é isso que nós temos que fazer, amarmos uns aos outros. E nos nossos dias, infelizmente, que eu falei, Jesus venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu Satanás, mas eles não vão ser pisados sem lutar. É aquele negócio, ele vai cair lutando. Ele está em queda livre, mas ele cai lutando. E ele semeia discórdia e divisão no meio do povo de Deus, sempre. A ponto de nós não amarmos os nossos irmãos por coisas secundárias, por coisas poucas. De nós não termos misericórdia com o irmão que pecou. Nós não temos misericórdia com o irmão que simplesmente tem uma ideia um pouco diferente da nossa. Questões teológicas não podem nos dividir. Questões políticas não podem nos dividir. Pecados não podem nos dividir. Porque nós estamos debaixo de Cristo Jesus, em unidade. Nós confrontamos o pecado do irmão e estendemos a mão de misericórdia. Nós toleramos as diferenças que podem haver entre nós. E nós andamos em unidade. Pode ter certeza, Jesus fala aqui, quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Qualquer pequena coisa que você fizer por amor, Deus está vendo e vai ser recompensado. Ele fala, se você der um copo de água fria, pensa no dia quente, né? Como é bom tomar uma água fria. Se você der um copo de água fria a um destes pequeninos, e aqui Jesus se mostra muito amoroso, esses pequeninos, meus discípulos, nós somos pequeninos. Aos olhos do mundo nós não somos importantes. Aos olhos do mundo nós somos pequenos. Mas se qualquer um der de beber a um desses pequeninos, meus discípulos, se for só um copo de água fria, pode ter certeza que vai receber o seu galardão.
Não pense que você não pode fazer nada. Porque se Jesus considera um copo de água fria, dê um copo de água fria. Se Jesus considera as pequenas coisas, quem somos nós para não querer fazermos as pequenas coisas? Por amor dos outros. Às vezes é uma mulher da sua igreja que está grávida e está tendo as dificuldades da gravidez naturais, e você vai lá e leva um prato de comida para ela não precisar se preocupar com comida naquele dia. É pouco? Talvez para você pareça pouco, para ela vai ser muito. Para Deus mais ainda. As pequenas coisas que nós fazemos têm importância para Deus. Ele fala isso aqui. E ao mesmo tempo, isso nos ensina a ser gratos. Porque se Deus considera as pequenas coisas como motivo de recompensa, como é que a gente vai ser ingrato pelas pequenas coisas que nós recebemos? Pelas pequenas coisas que fazem por nós. Porque em algum momento de dificuldade, alguém foi lá e nos abraçou e orou com a gente. A gente tem que ser muito grato por cada pequena coisa. A gente tem que ser grato pelas pessoas que organizaram esse retiro. Pelas pessoas que vieram aqui antes, tiveram que pensar, negociar, fazer compras e trazer as coisas para cá. A gente tem que ser grato pelo pessoal da banda aqui, porque eles são muito bons, mas eles também precisam ensaiar muito. Conversando com algumas esposas de membros da banda, elas falaram que elas ouviram essa playlist por meses. Elas tiveram que ensaiar a segunda voz para poder acompanhar. Aquelas que nem tocavam tinham que se virar. Toca alguma coisa aí para eu poder ensaiar. A gente tem que ser grato, que a gente chega aqui e vê essa banda assim tocando, que coisa maravilhosa. Eu sou negação musical total. Então quem toca para mim é um gênio. E então, a gente tem que ser grato. A gente tem que ser grato por todas as pequenas coisas. Pelo pessoal da cozinha, pelo pessoal do discípulo. Você parou para pensar que você passou 4 dias sem ter que lavar uma louça? Isso é bom, né? Porque tinha alguém lavando para você. Ser grato. Essas pequenas coisas Deus recompensa. Ele diz aqui. E por essas pequenas coisas nós temos que ser gratos. Nós temos que ser gratos. O padrão é o amor. É isso que vai nos conduzir na jornada até o final. Lembra que Jesus falou que o discípulo não é maior do que o seu mestre? Se nós fazemos o bem para o discípulo, o mestre fica feliz. Porque foi isso que ele nos mandou fazermos. Se você tem dúvidas se você está no caminho certo, de perseverança até o fim, é só você avaliar. Você tem amado a Cristo? Você tem amado os seus irmãos? E por isso que eu falei, Jesus não nos dá as coisas bem definidas. Às vezes a gente até queria. A gente queria que Jesus falasse para a gente, olha, para você andar no meu caminho, leia a Bíblia meia hora por dia, ora mais meia hora, depois liga para o seu irmão, ora por ele, faz isso, faz aquilo, vai tocar no louvor, vai lavar banheiro, vai fazer qualquer coisa assim. Seria muito fácil. E até cômodo. E mesmo assim a gente erra. Mas ele nos deu o padrão, que é o amor. Se você quer seguir nessa missão que Jesus te chama, se você entendeu que você tem razões para continuar nessa jornada da vida cristã, lembre-se que o parâmetro dessa jornada é o amor. Nós estamos numa jornada de amor. Amor pelo Senhor Jesus, amor pelos irmãos. E isso acaba transbordando em amor pelo mundo. Nós precisamos amar. E é um amor profundo, é um amor generoso, é um amor incondicional. É esse amor que nós somos chamados a viver, que é o amor do próprio Cristo por nós. Daquele que tomou a cruz antes de nós e que nos chama a irmos no caminho da cruz até o fim. No dia em que a cruz será substituída por uma coroa de glória. Siga a Cristo. Sigamos em frente.
por amor. Por amor. Ame o Senhor sobre todas as coisas. Ame os seus irmãos generosamente. Ame o mundo misericordiosamente. E assim nós seguiremos na nossa jornada. No livro das Crônicas de Nárnia que eu falei no começo, eu falei que eles foram errando os sinais. E então eles chegaram diante do último sinal. E o último sinal era o mais perigoso deles. Que eles estavam num lugar hostil. Eles estavam diante de uma situação em que falaram para eles: se vocês, que era o príncipe, a situação do príncipe. O príncipe havia sido enfeitiçado e ele estava amarrado. E falavam: se você libertar o príncipe que está sentado na cadeira de prata, antes de acabar o episódio de loucura dele, ele vai matar vocês. Mas, no meio do episódio de loucura, que eles haviam sido alertados, o príncipe pronuncia o nome de Aslan. E esse era o sinal. Vocês devem ajudar a única pessoa que vocês vão encontrar pelo caminho que vai dizer o nome de Aslan. E eles ficam na dúvida. Porque falaram para eles, o homem estava se retorcendo lá. Se a gente soltar ele, ele pode nos matar. Mas ele falou o nome de Aslan. Se a gente não soltar, a gente vai ter desobedecido o único sinal que a gente prestou atenção. E eles precisam tomar a decisão. Seguir os conselhos dos outros ou seguir o conselho de Aslan e obedecer. E eles obedecem o conselho de Aslan, libertam o príncipe e conseguem salvá-lo. Com muito medo, mas eles falam: nós vamos obedecer, ainda que nós precisamos morrer. Porque foi isso que ele nos mandou fazer. E eles conseguem completar a jornada deles. A nossa jornada é da mesma forma. Nós precisamos amar. Ainda que seja a coisa mais contraditória para esse mundo. Ainda que sejamos colocados em risco. Ainda que sejamos desprezados. Nós precisamos obedecer ao nosso Senhor. Mais do que qualquer coisa. E por isso nós precisamos amar. Eu espero que você saia daqui, que você volte para sua casa e que você ame. Se tem alguma coisa que é maior do que tudo que vocês precisam gravar desses dias todos, espero que tenham gravado tudo, mas se vocês precisarem ir embora apenas com uma mensagem, que seja: ame a Cristo. Ame o próximo, ame o mundo. Tome a sua cruz, siga o Senhor e vá até o fim. Ele te espera lá no fim. Pode ter certeza. Ele te espera. Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, obrigado por esse tempo em que podemos mais uma vez meditar na Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nesses dias mostrou que o Senhor é um Deus fiel, fiel até o fim para conosco. E da mesma forma o Senhor nos chama a sermos fiéis até o fim ao Senhor. Eu oro por cada um aqui desses meus irmãos, que o Senhor os leve de volta para suas casas em segurança e que eles possam voltar com essa convicção de que o Senhor é fiel e eles possam ansiar por perseverar em fidelidade até o fim, vivendo para a glória do Teu santo nome, seguindo a jornada de amor e aguardando o bendito dia em que eles poderão estar na Tua presença e saberem que eles foram fiéis até o fim. Derrama da Tua graça sobre cada um deles, sobre cada um de nós. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.